Bem-vindo ao My Audiobook. Curta, comente, compartilhe. Inscreva-se para ajudar este canal a crescer e alcançar mais pessoas. Espero que goste e até o próximo audiobook. Noite de Natal. A chuva gelada molhava tudo. Quando ele acordou, no meio da noite, sentindo as gotas bater de encontro à madeira da janela, pensou logo nos bichos que estavam no campo: um cachorro, 6 ovelhas e um pequeno asno. Seus bens, sua fortuna. A dúvida rodou por minutos em sua cabeça. Vou ou não vou? A manta de lã, rija, dava-lhe algum conforto, uma proteção abençoada contra o frio cortante daquele inverno enfezado. Ficou pensando nas conversas dos dias anteriores, nas horas do final da tarde, em que todos se reuniam para deixar os seus animais nos estábulos comunitários. Os outros pastores tinham passado a comentar sobre a estrela. Era o assunto do momento. A estrela de rabo comprido, que surgira no começo do inverno. Para os mais velhos, era mau agouro, um prenúncio de desgraças, um aviso amaldiçoado. Isto haviam aprendido de seus avós, e esses dos seus, numa cadeia infinita pelas brumas do tempo. Pastos esturricados pela seca, ou aluviões de chuvas que afogariam a todos como no dilúvio, talvez a peste, ou tudo junto. Para eles, a morte do grande rei 3 anos antes significara algo mais do que uma consequência natural da vida. Era o fim de um ciclo de bem-aventuranças, embora Herodes nunca tivesse feito nada por eles. Ele morrera, pronto, e isso era o bastante para temer o amanhã. E agora, essa estrela com crinas, Abdacadabra, teriam razão? Pensou ele, enquanto se revirava sobre a palha seca. O diabo sabe muito por ser diabo, mas sabe muito mais por ser velho, era o que se dizia. Por que então esse pessimismo corrosivo, esse bolor pegajoso do medo? Seria consequência do frio nos ossos esclerosados, da névoa que embaçava o olhar, do desaparecimento dos cabelos e da paixão, da proximidade do fim? Só quando lá chegar saberei. Os mais jovens dividiam-se. Uns davam aos ombros com indiferença. Uma luz no céu da noite era só isso, uma luz, distante. O que importava era ter lentilhas no prato, vinho quente nos alguidares, coxas complacentes debaixo das mantas. Outros eram os sonhadores, discutiam até depois da ceia contos de faraós, portentos da Babilônia, profecias e profetas, magos e loucos. Não chegavam a qualquer conclusão, mas iam dormir com os olhos banhados pela claridade da esperança. Na noite anterior, entretanto, pouco antes de o pão ficar cozido e a fumaça das favas voltear no ar gelado, o desconhecido aparecera. Ninguém era bem-vindo numa noite de escassez invernal, alimento pouco, ojeriza de estranhos. Um mutismo de desconfiança saudou-o. E ele ali ficou, cajado apoiado no chão gelado, um tosco manto como abrigo precário, sandálias trazendo as histórias de muitas estradas cruéis, e um terno sorriso nos lábios. Ele apiedara-se do recém-chegado, enquanto os demais, velhos e novos, cuidavam de si e de sua fome. Ele levantara-se e lhe entregara o resto dos grãos que ainda fumegavam em seu prato de barro, mais uma côdea e um naco de queijo. Depois, voltara para o seu lugar junto ao braseiro, sem esperar pelo agradecimento do outro. Não precisou ouvi-lo. Uma suave brisa morna pareceu mexer com seus cabelos. O desconhecido comeu lentamente, saciando um jejum ancestral, silencioso, quase invisível. Será que só eu o vejo? Perguntou-se, observando a maneira com que os seus companheiros o ignoravam. Aos poucos, a noite ficou mais fria. Um a um, os pastores foram para dentro de suas cabanas, murmurando despedidas quase inaudíveis. Ele e o desconhecido ficaram sós ao relento. Foi então que este saiu da escuridão e falou. Amanhã, antes da ceia, pegue uma ovelha e siga pelo caminho que leva até Betlehem. Vá só. Pouco antes da cidade, vá encontrar uma gruta. Lá acharás o que procuras. Vou ou não vou?
A dúvida continuou mordendo-o no escuro. Um estranho. E se fosse um assaltante pronto a emboscá-lo? Mas a voz era poderosa como um clarim angelical, tocando um chamamento irresistível. O olhar que varava o ar de inverno eram 2 faróis de luz terna. Não, o desconhecido não era um malfeitor. Ele sabia e resolveu ir. A noite seguinte estava ainda mais gelada. Apenas o pequeno animal que levava por sobre os ombros lhe dava certo conforto, o abraço quente da lã em torno do pescoço, o respirar suave do ventre da pequena ovelha acariciando-lhe a nuca. O escuro do caminho era amortecido pelo brilho da estrela de caudas, sempre à frente lá no céu. Antes que ele pudesse perceber os contornos do casario da cidade, uma pequena luz começou a aparecer, longe ainda, na beira da estrada, onde uma elevação rochosa crescia como uma grande onda de pedra negra. À medida que se aproximava, foi percebendo os contornos. Era a gruta, só podia ser ela. Havia algumas pessoas quando chegou, pastores como ele. Havia mais, andarilhos, carpinteiros, pescadores, talvez atraídos pela claridade que emanava do lugar, e 3 homens vestidos como ele nunca vira alguém, nem os sacerdotes de Jerusalém, todos em profundo silêncio, admirando a cena. Uma mãe de sorriso exausto, um marido em desvelo e a criança. Não era uma criança qualquer, ele notou. Seu corpo parecia brilhar na exígua manjedoura, tanto quanto a estrela comprida, que agora parecia um sol alongado por cima do morro que cobria a gruta. Subitamente, ele sentiu os olhos do recém-nascido traspassarem os seus. Num segundo, foi como se tudo, gruta, morro, estrada e céu, desaparecessem e um turbilhão de imagens soprasse como um vendaval. E ele viu uma cruz no alto de uma colina, soldados romanos destruindo o templo, Maomé concebendo o Islã, os cruzados em seus cavalos, mamelucos e otomanos. O vórtice de visões continuou girando em torno dele, as tribos árabes mesclando-se em nações, as guerras ceifando campos e vidas, o nascimento de Israel, os canhões e os ódios, os tanques e o confronto, os mísseis e a morte. E, de repente, ele estava no futuro. Não havia mais estrela nem gruta. Um muro cortava a terra. Um jipe passou levantando poeira. Um estrondo longínquo assustou uma gralha, uma fumaça preta, um grito, um cacarejar de uma metralhadora. Lágrimas correram em seu rosto, por ele, pela humanidade, pela criança que vira na gruta. Então, um reflexo colorido. Ele virou e viu. Uma menina vinha caminhando na sua direção, sorrindo. Chegou perto dele e entregou-lhe uma flor e murmurou: Feliz Natal! Ele agradeceu comovido e perguntou seu nome. Esperança, ela disse. Se você gostou deste áudio, deixe o seu like e compartilhe em suas redes. Conte para mim o que você achou escrevendo nos comentários as suas sugestões. Se quiser ajudar com o crescimento deste canal, ative as notificações e assim será avisado sempre que eu publicar algo novo.